Fala aí, minha rapaziada, vocês devem estar absolutamente chocados com o setor visitante publicando mais um vídeo, dessa vez num sábado sem jogo do Botafogo, mas a gente tem sim assunto aqui para repercutir. O Botafogo está tentando a contratação de um jovem uruguaio que inclusive substituiu o Arrascaeta na última convocação da seleção celeste. Quero falar também sobre a importância de se antecipar no mercado sul-americano, porque ontem eu li uma matéria no GE que me deixou completamente emocionado. Vou deixar para falar sobre esses assuntos depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta, vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante. O vídeo que eu publiquei ontem bombou, né? O engajamento foi muito bom, graças a vocês. Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, já passamos dos 41.100 inscritos, vamos mirar os 45, os 50 mil. Tem vídeo todo dia agora no setor visitante e também ative as notificações para vocês saberem quando que eu vou entrar aqui, seja ao vivo ou com vídeo gravado como esse daqui. Agora roda a vinheta. Então, minha rapaziada, notícia de última hora publicada pelo GE, o Giba Pérez e o Serginho Santana, colocando aqui que o Botafogo está negociando com Diego Hernández do Montevidéu Wanderers, né, o time lá do Uruguai, que está fazendo o jogo duro pela liberação imediata do atacante, né? A gente sabe como é que funciona essas negociações, né? Espero que não se transforme numa novela como foi a do Orreda, né? O Botafogo ofereceu US$ 1,5 milhão pelo jogador, o Wanderers considerou a proposta interessante, mas está pedindo 2.200.000, que na cotação atual seriam ali algo em torno de 11 milhões de reais. O Botafogo vai tentar encontrar um meio termo e confia em um final feliz. Confesso que não conheço o Diego Hernández, mas segundo a publicação é um ponta que joga pela esquerda, ou seja, é tudo aquilo que a gente precisa nesse momento. O Diego Hernández tem 4 gols e 2 assistências em 7 jogos no Apertura, né? E ele foi o jogador que substituiu o De Arrascaeta, né, que foi cortado por lesão no pubis na última convocação da seleção uruguaia. Assim como o Matias Segovia, mais um perfil muito interessante. Estou gostando de ver o trabalho dos nossos scouts e queria falar sobre a matéria que me emocionou ontem, porque tem tudo a ver com a contratação ou com a tentativa, né, de contratar o Diego Hernández. Isso aqui é ouro, não tem como você ler essa matéria do Sérgio Santana sem se emocionar. O scout do Botafogo, e as pessoas confundem muito, né? O departamento de scout do Botafogo é novo, mas o scout, o olheiro em tradução livre, é o Alessandro Brito, que é o nosso head scout, já acompanhava o Matias Segovia desde os 11 anos. Foi num torneio, né, em São Paulo, torneio de base em 2014, foi ali que ele viu pela primeira vez o paraguaio em campo, colocou ali na sua shortlist, na sua lista preferencial, para quem já está acostumado a jogar o Futebol Manager. O nome dele voltou à tona, né, através do Henrique Simões, que lidera a nossa equipe de Analytics, né? O jovem estava se destacando tanto no Guarani quanto nas seleções de base do Paraguai. Ele participou do Sul-Americano Sub-20, era o camisa 10 da seleção paraguai e entrou na seleção final da competição. Ou seja, estamos falando aí de um dos tops da idade dele, do nosso continente. E aí, cara, isso daqui é demais, né? A equipe de scout do Botafogo, né? Eles dividiram o time ali entre o Rafael Rezende, o Bruno Nosso, o William Santos e o Christian Costa. Eles assistiram mais de 20 partidas em loco do Matias Segovia entre Campeonato Paraguaio, Libertadores Sub-20 e Sul-Americano Sub-20. Então, depois ele acabou chegando ali, né? A aprovação foi praticamente unânime que o atleta agregaria ao elenco. Isso é lindo, cara. Hoje a gente tem as ferramentas e tem a grana para fazer esse tipo de observação e análise, que obviamente, eu, sinceramente, como um simples torcedor, assim como vocês, eu não acompanho todos os campeonatos do mundo. Às vezes a gente até vê na televisão. Aliás, está passando o jogo do Chelsea aqui enquanto eu falo com vocês. Quando tem um gol ali, eu presto atenção, vejo de quem foi. Quando tem alguma jogada, o narrador dá um grito mais alto, a gente para ver o que aconteceu, mas é diferente da maneira como esses analistas acompanham os jogos. Então eu não tenho como dizer para vocês que o Segovia vai arrebentar aqui, e aliás, mesmo se eu tivesse todo esse estudo e tivesse feito toda essa análise, também não conseguiria, porque futebol é muito imprevisível, mas quando você trabalha nesse nível, né, quando você trabalha nesse nível de profissionalismo, a chance de você acertar é muito maior.
Então, eu estou muito confiante que a gente, talvez, não com esses 2 primeiros nomes, o Segovia que já chegou, o Hernandes que podem vir, mas no futuro a gente vai acertar muito e isso vai render frutos dentro e fora de campo, porque a gente vai ganhar títulos com esses caras e a gente também vai faturar muito dinheiro com essas vendas. Eu sempre sonhei em ter um departamento de análise de mercado como esse que a gente tem hoje e sempre quis que o Botafogo se antecipasse no mercado sul-americano para ir na fonte, né? Você tem que ir direto no Guarani, você não pode esperar ele se destacar no Guarani e o São Lourenço comprar, porque depois no São Lourenço ele fica mais caro, no River Plate ele fica mais caro, no Boca Juniors ele fica mais caro. E o Botafogo antes, né, nas gestões anteriores, né, na época ainda do Botafogo Associativo, não tinha essa grana para enviar, né, 4, 5 analistas para assistirem 20 partidas de um determinado jogador, né? O Botafogo tinha problema, né, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Imagina gastar esse dinheiro todo na observação de um atleta, né? Antigamente a gente basicamente aceitava indicações de empresários que não estavam muito preocupados com o rendimento esportivo do clube, né? Queriam que os atletas valorizassem no Botafogo jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, por isso que muitos deram errado. Então, assim, esquece Lecaros, né, aquela galera que veio, né, Jacaré, Lísio, isso aí não tem nada a ver com isso que a gente está fazendo agora. Agora é profissional, agora é sério, agora a chance de dar certo é muito maior. E eu queria colocar aqui um trecho da entrevista que eu participei do GE, lá com o nosso diretor André Mazuco. Eu fiz exatamente uma pergunta sobre o mercado sul-americano, porque como eu morei muito tempo no Porto, eu ficava impressionado com a maneira como eles dominavam o continente, como eles buscavam joias que estavam completamente fora do radar dos melhores times brasileiros. A gente fala assim, meu Deus, como é que ninguém viu o Rames Rodrigues no Envigado? Como é que ninguém viu no Banfield? Como é que o River Plate contrata tantos jogadores colombianos, paraguaios, que depois eles conseguem vender para a Europa, ganhando muito dinheiro e ainda conseguem conquistar títulos com esses caras, e a gente não é capaz de fazer isso. E com a SAF, eu sabia que a gente ia ter o dinheiro e as ferramentas, eu fiz questão de perguntar isso para o Mazuco. Vamos reagir agora rapidinho, 2, 3 minutinhos. O Mazuco, sobre contratações, eu queria falar um pouco de mercado sul-americano. Né? Você até disse aí que o Botafogo focou muito em brasileiros que estavam fora do país enfim, pensando em voltar a atuar aqui no país. E o Botafogo acho que atacou pouco esse mercado aqui, que, enfim, tem várias joias, né? Em vários países a gente vê sempre o River Plate, o Boca, com jogadores colombianos jovens, né? Com uruguaios jovens. E assim, eu queria saber se o Botafogo já tem os mecanismos para encontrar essas joias. Não aqueles jogadores, né, de qualidade duvidosa que a gente costumava trazer, mas, por exemplo, eu lembro de uma contratação, né, do Rames Rodrigues, né, que ele jogava num time pequeno na Colômbia e vai para o Banfield. E depois do Banfield é vendido por uma fortuna para o Porto. Envigado. Então, assim, eu queria saber se o Botafogo hoje ele já consegue mapear esses jogadores e se faz parte aí dos planos também fazer essas contratações das joias de verdade do futebol sul-americano. Boa pergunta. Assim, lógico que a gente tem olhos sempre no mercado sul-americano. O mercado sul-americano já não é mais o mesmo, né? Até pela questão do câmbio. Então, já não é um mercado hoje barato, que você vai lá, pega a joia e tá tudo certo. E tem isso também, né? O Botafogo das gestões passadas, além de não conseguir enviar olheiros, ter uma rede de olheiros grande para conseguir mapear o continente sul-americano, para você trazer um garoto desses, você vai gastar uns 7 bilhões de reais. Foi o que a gente gastou para trazer o Matias Segovia. O Wanderers está pedindo 11 milhões de reais pelo Hernandes. Então, assim, sem dinheiro, mesmo se você tivesse toda a capacidade, tivesse montado ali um departamento de análise com os poucos recursos que você tem, mas conseguisse mapear, você não ia contratar, porque para trazer esses garotos, você vai morrer no dinheiro. Não é assim, vou trazer a custo zero, porque esses moleques valem muito. Então, o Botafogo, antigamente, não tinha nem o departamento e muito menos o dinheiro para chegar ali, o Guarani, toma aqui, 7 bilhões de reais. O Wanderers, toma aqui, 11 milhões de reais. E agora a gente tem, e eu acho que a gente vai ver muito disso daqui para frente. Então, hoje ele já virou uma negociação mais pesada, tá? E muitas joias já são observadas pelos grandes da Europa. Por quê? Porque são clubes que já têm a estrutura de trazer o menino sem qualquer pressão, né? O menino vem, de repente, para... O Mazuco até pontuou que lá eles têm essa condição de conseguir fazer essa transição, né, do garoto do futebol sul-americano para o europeu com mais tranquilidade.
E aqui, como a gente tem um elenco ainda com muitas carências, eu fico até um pouco com medo que o torcedor exija logo de primeira que o Matias Segovia coloque a bola embaixo do braço e decida os jogos. Não vai ser assim. Aliás, pode até acontecer, mas o natural é que ele precise de um tempo de adaptação que pode demorar aí uns 6 meses, 1 ano, 2 anos, até ele estar pronto para ser um jogador titular, um jogador útil para esse time titular do Botafogo, né? Ou saindo do banco, ou então iniciando entre os 11. O torcedor do Botafogo tem que ter muita calma, porque esses caras não chegam para resolver. Eles podem até resolver, mas vai demorar um tempo para a gente conseguir extrair o melhor deles. Suas equipes B, fica lá, é bem pago, tem uma estrutura bacana e consegue fazer isso. Então, a concorrência já aumentou bastante. O projeto do time B também vai servir num futuro próximo para isso, tá? Para a gente poder oferecer esse processo de maturação do menino, porque a gente realmente tem grandes joias, às vezes são meninos jovens que estão jogando em times menores, mas que jogam já nas equipes principais e que se destacam, né? Então, esse é um perfil bacana de trazer. Só que você sabe que você não pode jogar ele na equipe principal e, né, deixar lá, porque não é só isso que vai fazer ele desenvolver. Você tem que oferecer uma estrutura condizente a isso. E isso está, sim, nos nossos planos, falando especificamente das joias, né, do futebol sul-americano. A gente tem uma intenção também de desenvolver o departamento com o Alessandro para que, dentro da holding do John, o Botafogo, como departamento, seja responsável pelo mercado sul-americano. Então, isso... Olha as coisas aí começando a acontecer, né? Ele tinha dado essa entrevista há 1 ano e a gente só começa a ver, né, esse departamento desabrochando, indo atrás dos jovens a partir de abril de 2023. Então, assim, demorou 1 ano para começar a mostrar, dar sinais de que o Botafogo também vai por esse caminho. A gente tem um nível de exigência tão alto que, às vezes, a gente quer que as coisas, né, se transformem num passo de mágica. E não vai ser assim, né? Tem todo um tempo. Acho que daqui a uns 3, 4 anos que a gente vai estar comentando um com o outro na arquibancada, falando assim, porra, esse Alessandro Brito e os caras que ele trouxe, meu irmão, valeu a pena esperar. Isso é uma coisa legal, que também nos aproxima, né? A gente já tem essa proximidade, mas isso ajuda, né? Na questão até de credibilidade, enfim. Mas é um mercado que a gente está sempre olhando, sim, tá? Eu acho que no momento nosso, que é o momento de você trazer alguns atletas pontuais para agora, se, lógico, surgir uma oportunidade de uma joia que você possa trazer, ok. Se não, assim, não é ainda o perfil para esse momento. É o perfil que a gente quer, né? A gente quer buscar isso, porque para mim faz muito sentido. Mas para o momento, acho que primeiro é estruturar o clube, né? Ter mais uma vez aquele velho discurso, né? De melhorar o que a gente oferece para poder fazer um projeto mais ousado para trazer esses atletas. É isso. Botafogo se estruturando, Botafogo contratando também jogadores experientes, não adianta nada você, numa primeira janela, contratar o Segovia, contratar o Hernandes, né, os moleques de 19, 20 anos, botar em campo e falar, resolvam. Não, você precisa de um Tiquinho, você precisa do Eduardo, você precisa do Marçal, você precisa de um Cuesta, e o Botafogo construiu uma base muito boa, com jogadores experientes, que são muito talentosos, né? Estão ali numa prateleira que a gente não estava acostumado a ver aqui no Botafogo, e vamos atrás agora desses destaques pontuais para ir colocando no time, com certeza, jogando ao lado desses jogadores que eu já citei, a chance deles evoluírem aqui dentro do clube é imensa. Agora, eu queria saber a opinião de vocês sobre essas últimas movimentações do Botafogo, do mercado sul-americano. Eu confesso que eu estou gostando demais e acho que o Botafogo vai acabar colhendo os frutos lá na frente. Tomara que esse jogador, o Hernandes, também venha, porque eu tenho certeza que se vier é porque teve uma análise criteriosa e o jogador tem uma chance muito grande de vingar com a camisa do Botafogo, ganhar títulos aqui e depois ser vendido, porque é o natural do futebol sul-americano, é formar para vender para os europeus e com o dinheiro que a gente ganha, a gente contrate outros jogadores, né, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia. Enfim, o importante é se antecipar no mercado sul-americano, pegar esses jogadores na fonte. Galera, deixa o like, se inscreva, ative as notificações, tem um plano de membros aqui a partir de R$5, vocês ajudam bastante no crescimento do canal. E agora vamos tomar uma cervejinha, que é sábado. Amanhã a gente está de volta porque tem Botafogo na Taça Rio. Ai, meu Deus do céu. Lá em Volta Redonda. Valeu.